a sua pergunta, tá, meu querido? Então, galera, o curso de Direito, ele tem um comportamento um pouco diferente, ele não tem em todos os países, tá? Mas eu converso com vocês do Direito daqui a pouco para dar essa especificidade do curso, tá bom? Então, como eu disse, né, as nossas aulas até aqui, elas tinham essa tônica de falar a mesma coisa de uma forma diferente, né? Então, nós fizemos a leitura de um artigo para interpretar lá suas características. Depois, nós falamos de citações, né? Falamos de plágio. Nós navegamos e trafegamos aí pelos conceitos das normas brasileiras, né? Que definem aí a escrita, a pesquisa, tá? Bom, aqui agora eu começo a dar um andamento, um sequenciamento para o pessoal que já está, que precisa começar a finalizar é bom, né? Que precisa passar para essa etapa de dar sequência ao passo final do projeto, transformando ele em artigo, tá bom? Bom, assim que quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Não tem problema. Mas eu vou lá para o slide agora para a gente falar, tá bom? Então, olha só. Projeto Integrador 4, PI 4, como TCC, né, esse trabalho de conclusão de curso, ele funciona quando nós pegamos aquele projeto construído no PI 2, quando nós definimos o tema, definimos problema, definimos objetivos, né? Passamos pelo PI 3, em que nós começamos a buscar os autores, a minha referência bibliográfica, né? Todos aqueles autores, todo aquele material que eu vou utilizar como base e fonte de pesquisa no meu trabalho, livros, revistas, periódicos, sites, documentos, né? Qualquer que seja a natureza e o método do seu trabalho. E agora, com tudo isso em mãos, nós concluímos, finalizamos em forma de artigo. Tá? Então, nós fizemos no PI2 um projeto, iniciamos um projeto onde nós definimos tema, problema, justificativa pessoal e acadêmica, objetivos, né? Passamos pelo PI3, onde nós buscamos os referenciais bibliográficos, os autores, o material bibliográfico que vai ancorar o meu trabalho, né? E agora, por fim, eu organizo tudo isso, concluindo como um artigo, no corpo de um artigo, tá bom? Para fazer isso, eu preciso entender o que é o artigo, como é que é a estrutura de um artigo, de que o professor fala, do que eu estou falando, quando eu digo que o nosso trabalho ele precisa ter essa característica de um artigo, eu preciso transformá-lo num artigo. Né? De que o professor está falando? Bom, estou dizendo que existe uma formatação, existe uma construção que define para nós o que é um projeto e o que define para nós o que é um artigo. O projeto é quando eu utilizo lá os nossos tópicos para dizer tema é esse aqui, objetivo é isso aqui, metodologia é isso aqui, referencial bibliográfico são esses autores. São tópicos, né? E o artigo é quando eu junto tudo isso com um corpo diferente. O meu tema vai aparecer, os meus objetivos vão aparecer, o meu problema, a minha justificativa, tudo isso vai aparecer? Sim. Mas não vai aparecer mais agora na forma de tópicos como era no projeto. Tá? Agora, tudo isso aparece no corpo do trabalho, mais especificamente na introdução do trabalho. Tá?
Então, o que é basicamente um artigo? Para a gente escrever aqui agora, em poucas palavras, assim, de uma forma mais prática de se dizer, o que é o artigo, então? É uma divisão das ideias, do pensamento, da prática. Né? Quando eu falo ideia, pensamento, é a concepção do que eu quero fazer, é o projeto. A prática é uma pesquisa que eu faço. Pode ser uma pesquisa de campo, pode ser uma pesquisa bibliográfica. E depois as considerações. Então, eu posso dizer que um trabalho, um artigo, é dividido entre 3 partes, basicamente. Eu tenho elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Ficando mais fácil, ainda mais claramente ainda, para não ficar falando grego nem falando bonito, eu tenho introdução, desenvolvimento e considerações finais. Professor, mas não é conclusão? Não. Tá? Em artigos, nós não usamos mais o conceito conclusão. O artigo, ele é uma obra final de uma pesquisa realizada, em que apresenta conceitos, que apresenta ideias, que apresenta resultados, mas não é algo acabado, visto que outra pessoa pode fazer a mesma pesquisa que eu fiz e encontrar resultados complementares ou diferentes. Portanto, eu não utilizo mais no artigo o conceito conclusão, porque conclusão é o acabamento, é o fechamento. Você define algo e conclui, fecha e amarra um resultado. Só que, lembrando que quando você fecha e amarra os resultados, ele é de acordo com a sua pesquisa. Se for outra pesquisa, pode-se ter resultados diferentes dentro do mesmo tema. Ok? Então, nós trocamos lá desses trabalhos a palavra conclusão para considerações finais. Ok? Bom, então, nós temos uma divisão, então, na construção do artigo, que é, eu vou pegar o meu projeto, agora eu vou transformar ele em uma realidade. E, no final, eu vou fazer considerações sobre esse trabalho. As considerações são, eu consegui responder a minha pergunta, a pergunta é o problema, lembra? Eu consegui alcançar a proposta do projeto? Se o meu problema o meu tema era motivação. Se o meu problema era pessoas motivadas produzem mais, né? Se o meu objetivo era mostrar para as empresas que é preciso motivar as pessoas para que a produção melhore, se a minha justificativa pessoal foi esse fenômeno da motivação é muito interessante, eu quero entendê-lo melhor. E se a minha justificativa acadêmica foi conceder a ideia, a clareza para as empresas de que elas precisam motivar seus colaboradores como fim de obtenção de melhores resultados. Se essas são as minhas propostas, ao longo do meu trabalho, eu vou tentar responder e alcançar tudo isso que eu projetei. Por isso que é projeto, né? E, ao final, nas considerações finais, eu vou dizer se eu alcancei esse resultado, se eu não alcancei, quais foram as variáveis que eu não consegui controlar, as dificuldades que eu tive no desenvolvimento do trabalho, sim, né? Nas considerações finais, eu posso sair da fala do autor e me expressar. Aliás, nós não utilizamos citações em considerações finais. Ok? Introdução e considerações finais, nós não utilizamos citações. Pode-se utilizar algumas citações na introdução? Sim. Na introdução, como fim, às vezes, de justificar uma fala, uma intenção, uma proposta, eu uso alguns referenciais, eu uso alguns autores, algumas citações. Nas considerações, não. Nas considerações, somos nós, os autores, falando desse trabalho. Ok? Bom, então,
esse formato de artigo, eu vou apresentar para vocês, tá? Como é que nós vamos fazer. Quando eu escrevo, que eu termino meu artigo, eu junto a esse artigo 2 outras ferramentas para fazer a apresentação, que é a culminância da minha pesquisa. Para fazer o fechamento, para fazer o encerramento desse trabalho aí do semestre, tá? Às vezes, do ano, às vezes, de uma vida, posso levar muito tempo para desenvolver um projeto. Eu posso começar com uma proposta no PI 2, PI 1, até mesmo antes de entrar para a instituição, com essa ideia, depois ter formalizado isso e concluo, né? Chego ao ápice desse trabalho, lá quando eu entrego o meu artigo, quando eu apresento, tá bom? Então vamos entender. Esse artigo escrito, ele tem um formato, ele tem uma construção, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, segundo as normas brasileiras técnicas, né? É o que rege os trabalhos científicos, no caso do Brasil, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai dizer quais são os elementos pré-textuais, né? O que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento, o que tem nas considerações finais. Que vai dizer para nós qual é o tamanho da página, o tamanho da fonte, né? O tipo de letra, né? O tipo de fonte, como eu faço citações, como que eu faço referências, é a ABNT, tá bom? Bom, faz parte dessa apresentação, além do meu artigo, essas ferramentas que eu utilizo para defender o trabalho. E aqui, projeto para vocês o primeiro, que é o slide. Cada instituição tem essa condição, essa possibilidade de padronizar a apresentação, tá? E nós, nas faculdades ESEIB, nós padronizamos um slide para que fique fácil, para que todos tenham a mesma cara, para que não seja aqui destacado quem é melhor na construção de um slide, quem não é tão bom. Então existe um modelo padrão, todos vão começar com um modelo padrão de slide, tá bom? A outra ferramenta no PI 4 é a gravação de um vídeo, que é a defesa do seu trabalho, do seu TCC, do seu PI. Ok? Até semestre passado, apenas o PI 4 de cursos tecnólogos, RH e processos gerenciais, fazia a gravação do vídeo como defesa. Esse semestre, todos os PIs 4 vão ter essa experiência de gravar essa apresentação, essa defesa do vídeo, tá? Até para treinar lá para TCC. A gente vai ajudar vocês muito nessa questão, tá bom? Bom, então 2 ferramentas. Vou começar pelo slide, porque ao falar do slide, nós vamos entender o que tem que estar no nosso artigo, tá? É uma metodologia que eu estou buscando para vocês aí. Então vamos lá. Olha, eu preciso ter no meu trabalho, muito bem definido, qual é o tema, né? Qual é o título do trabalho, tá? Que eu vou apresentar. Então, qual é o nome do meu trabalho? De que eu vou falar? Qual é o meu tema? De acordo com aquele tema que eu busquei, eu vou apresentar para nós aqui agora o título que eu dei para esse trabalho. Tá? Motivação e produção, por exemplo. Motivação nas organizações. Ok? Então, título. Quais são os acadêmicos, ou quem é o acadêmico que escreveu, que compôs esse trabalho, que está agora entregando essa etapa do trabalho? Quem são os alunos que estão fazendo, os grupos de vocês, né? E o professor orientador, tá? Professor Sebastião Gessi da Fonseca, sou eu, muito prazer para quem não me conhece, tá? Bom, mais um pouquinho. Lá no nosso artigo, vai conter a problematização do meu tema. Não é isso? Eu coloquei o título, mas de que eu vou falar? Qual é o meu problema? Então, por exemplo, eu vou falar quais foram os motivos, né, que me levaram a falar desse tema, aí uma espécie de justificativa, né? Eu já começo a falar aqui agora, olha, eu vou descrever o tema. Então,
Quais os motivos que me fez escolher esse tema? Por que ele é importante? Vamos discutir o tema, vamos problematizar, vamos falar dessa importância, vamos descrever o que está acontecendo. Tá? Normalmente, nós tratamos o problema como uma pergunta. Então, eu poderia dizer aqui, então, que o meu tema é motivação, o título é motivação e produção, o meu tema é motivação, e o meu problema seria: pessoas motivadas produzem melhor? Ou numa afirmativa, né? Pessoas motivadas produzem melhor. Ok? Eu tenho que comprovar isso ao longo do meu trabalho. Então, no meu slide, ele vai estar separado aí em tópicos, né? E nós falaremos primeiro do problema. Isso quer dizer que o seu problema tem que ser descrito também lá no seu artigo. Bom, devo colocar no slide essa apresentação que enfoca o que eu quero com aquele trabalho, né? Qual é o meu objetivo geral e quais são os objetivos específicos para entender de que nós estamos falando. O que eu quero alcançar, tá? Com o objetivo geral, e o específico é tudo que eu vou fazer para alcançar o objetivo geral. Então, por exemplo, eu vou no objetivo geral, analisar a importância da motivação na produção, ok? E quais seriam os específicos? Nos específicos eu poderia identificar o conceito de motivação. Olha que eu estou usando sempre verbos no infinitivo, tá? Analisar, justificar, complementar, realizar, enfim. Nós vamos usar no objetivo específico aquilo que vai fazer com que eu alcance o objetivo geral. Então, conceituar motivação, identificar a importância da motivação nas organizações. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem não, né? Bom, então é preciso que eu defina aqui subtópicos nos objetivos, né, que vai me fazer alcançar o objetivo geral. Tranquilo? É uma subdivisão. Vai aparecer separado assim? Não, professor. Ele vai aparecer na forma de texto, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Justificativa. Justificativa pessoal e acadêmica. Alguém me perguntou sobre os slides. Sim, tá? Eu vou colocar os slides e vou postar o link dessa videoaula para vocês, tá? Então, justificativa também tem que estar separado no slide, tá? Que vai dizer para nós do porquê, né? Por que o seu trabalho é importante? Por que você resolveu pesquisar sobre a motivação e produção? Do ponto de vista pessoal e do ponto de vista acadêmico. Então, do ponto de vista pessoal, a motivação é um fenômeno muito interessante que busquei compreender. Na justificativa pessoal, você pode até usar a primeira pessoa, tá? Busquei compreender ao longo do curso. Bom, acadêmica é um tema extremamente relevante para a comunidade acadêmica, né? Para os professores, para os empresários, porque pode ser utilizado a motivação como fenômeno de transformação da produção. É só um exemplo que eu estou dando, para que as pessoas queiram comprar a sua ideia, entender por que você pesquisou aquele tema, por que você escolheu aquilo, tá bom? Objetivo, por quê? O que você quer alcançar. Justificativa, por que você escolheu esse tema e qual é a importância dele para você e para os professores, para os colegas, para os empresários. Bom, outro tópico é a metodologia. Então, na metodologia, é onde nós falamos o que nós fizemos para alcançar aqueles objetivos. Eu tinha um problema, né, um tema, uma ideia, mas eu preciso alcançar meus objetivos, justificar, mostrar para as pessoas que a motivação é importante. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Qual é o método que eu vou utilizar
para estabelecer a relação entre a motivação e a produção? Bom, na metodologia, então, eu vou definir que tipo de pesquisa eu vou fazer, tá? Eu vou fazer leitura de alguns livros, né? Que é a metodologia é a pesquisa bibliográfica. Eu vou ler autores que falam da motivação, da produção. Eu vou ler estudos de casos, né? Eu vou identificar, através de obras que existem por aí, uma relação ou correlação entre motivação e produção. Eu posso optar por fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa participante, uma forma de entrevistar as pessoas das empresas. E aí, você, quando está motivado, produz mais, aumenta a sua produção? Como é que funciona? Então, eu posso fazer uma pesquisa envolvendo a participação de outras pessoas. Tá? Preciso determinar quantas pessoas eu vou entrevistar, quais as empresas, por quanto tempo. Tá? Esse universo da pesquisa, que é o tamanho da amostra. Eu não vou entrevistar todas as empresas de Belo Horizonte, mas eu posso entrevistar um determinado grupo de empresas, tá? Representando todas as outras. Então, a minha amostra vai ser um grupo de empresas. Ok? Bom, eu posso falar de como eu vou coletar esses dados. Eu vou fazer uma pesquisa através de entrevista, com questionário Google Formulário, com questionário impresso. Vão ser questionários fechados, que a pessoa vai escolher a resposta, ou um questionário aberto, em que a pessoa escreve o que quer. Eu vou definir como que eu vou fazer, como que eu fiz o meu trabalho quando eu estou apresentando isso, tá? E vou falar também da apuração de resultados. O que é isso? Eu estou falando aqui agora dos gráficos, né? Como que eu vou apresentar esses gráficos, né? Mais uma pessoa chegando, Andresa, bacana. Como que eu vou apresentar esses gráficos? Como que eu vou apurar os resultados da minha pesquisa? Tá? Bom, para isso, eu vou utilizar gráficos, tabelas, e isso eu vou apresentar na minha metodologia quando estou apresentando o trabalho. Olha, a metodologia do nosso trabalho foi pesquisa de campo, onde nós entrevistamos. Não precisa seguir essa sequência como está escrita no slide, tá? Tem que ter mais ou menos esses elementos. Então, numa apresentação, meu slide está lá os tópicos, eu vou dizer, olha, na nossa pesquisa optou-se por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os dados foram coletados, gráficos foram montados e serão apresentados para vocês ao longo do trabalho. Ponto. Outro elemento também importantíssimo que vai dar essa âncora, esse suporte para o nosso trabalho é a fundamentação teórica. Não sou eu dizendo que a motivação é importante para a produção. São os autores que eu li, são os pensadores, os artigos que eu busquei, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, que vão dizer, olha, de acordo com fulano, 1999, de acordo com Beltrano, 2012, 2021, pessoas motivadas produzem mais. A motivação é um fenômeno importante. Então, essa fundamentação teórica, fundamentar é embasar, né? É dar fundamento ao que você está dizendo, teórica, que vem desses pensadores, dessas teorias que foram desenvolvidas. Então, a fundamentação teórica é o pilar, tá? É sua âncora, é o suporte para o que você está dizendo. Tá bom? Então, aqui, você vai pegar alguns autores que foram os mais importantes ao longo do seu trabalho, você vai utilizar muitos, mas não vai colocar todos aqui. Coloque alguns autores, tá? Escolha alguns, aqueles mais relevantes, mais importantes, que fala de acordo com o seu tema e traga para cá. Bom, as considerações finais, a gente fala se houver, né? Esse se houver é relativo, porque quase sempre, na maioria dos casos, esmagadora, tem considerações finais. Vou dizer mais, ouso dizer mais, deve ter. Nem que você diga que o trabalho ocorreu de forma perfeita, que você alcançou todos os resultados. Ponto. Já disse alguma coisa. Então há considerações finais. Uma frase muito bacana em considerações finais. Este trabalho não se encerra em si,
mas pretende fomentar novas pesquisas. Ou seja, eu não sou dono da verdade, eu pesquisei, mas é recomendável que outras pessoas continuem pesquisando a partir desse tema para que novos conceitos surjam, novas descobertas sejam feitas. Tá? Então, as considerações finais, elas são altamente recomendáveis. E as nossas referências, ok? Que devem estar na ordem alfabética dos autores, né? Cada livro que você pesquisou, cada artigo, vai ser colocado lá no corpo do seu trabalho como citação direta, indireta, né? Aquelas que nós vimos. E cada uma delas que estiver no seu trabalho tem que ter lá nas referências o nome do autor, o livro, ano, editora, data. Tá? Pessoal, o site de internet pode ser também. Você vai citar o site no trabalho e lá nas referências você coloca o site e coloca o endereço do site, o ano, tá? O dia em que você acessou, ok? Bom, esses são os elementos que tem que estar no slide, que é um resumo do trabalho. Você não vai colocar o seu artigo aqui no slide para apresentar. Senão você estará lendo o artigo. Você vai extrair do artigo esses tópicos e colocar no slide para aí sim fazer a apresentação do seu trabalho. A banca não espera, eu não espero, ninguém espera, que no dia do trabalho você projete tópicos, pedaços, prints do seu artigo e faça uma leitura dele na tela. Nós queremos ver na apresentação que você vai gravar, nós queremos ver esses tópicos do slide, que foram a base para você construir o trabalho, e que é e representa uma condensação do trabalho. Todos os elementos do seu trabalho, agora nos slides, como um suporte para você apresentar. Tá bom? Falei muito rápido. Deu para entender, galera? Se deu para eu passar para o outro, dá um ok para mim, tá? Assim que terminar a nossa aula, eu vou subir esse vídeo, tá? Aí coloco o link dele para vocês lá nas salas de PI. Eu posso mandar para quem lá nos grupos também, para vocês repassarem para os colegas, não tem nenhum problema, tá? Bom, feito isto, né, eu vou interromper agora essa apresentação e vou fazer uma outra com vocês agora, tá? Essa outra apresentação agora, ela fala basicamente, né? Basicamente não, ela é a organização do artigo, tá? Como é que o trabalho vai ser feito? Professor, como é que é para fazer esse artigo que você tanto fala? Vamos ver aqui, tá? Eu trouxe para vocês uma amostra aqui de uma forma interessante, para que possa servir, viu? De suporte para vocês aí na escrita, tá bom? Então, o que é o nosso artigo? É a consolidação do projeto. Tudo aquilo que nós vimos lá no slide, em forma de tópicos, estão aqui agora. Tá? Você fez um projeto no PI 2 e PI 3. No PI 4, você transformou em realidade, que é o artigo. Então, no artigo, tá, nós teremos aí o nome da instituição, com a logo, vou deixar esse modelo lá para vocês também, tá? Faculdade de SEIB, Belo Horizonte, BH, vocês acrescentem a sigla, FISB ou FIBH. O nome do autor ou autores, detalhe, já está no Word para facilitar vocês. O título, professor, não tem que ser maiúsculo? Pode ser maiúsculo, tá? O importante é que nós tenhamos aí, na formatação, um padrão, tá? Pode ser tudo caixa alta ou pode ser maiúsculo e minúsculo. Normalmente nós fazemos título em caixa alta, tá? Esse é um padrão muito comum. E subtítulo em maiúsculo e minúsculo. Então, título em maiúsculo, 2 pontos, subtítulo, maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, motivação. É o título, 2 pontos. A sua importância na produção. Então, motivação seria caixa alta. A sua importância, ou a importância da motivação na produção, seria maiúsculo e minúsculo, tá bom? Tudo isso aqui que nós estamos falando é fonte tamanho 12, tá? Tamanho 12. E vocês podem utilizar tanto a fonte Arial como a Times New Roman, tá? Times. Então, Arial ou
Times. Posso misturar as duas no trabalho? Não, nunca. Escolhe uma delas e siga com elas até o final, tá bom? Então aí nós temos o título, embaixo nós temos a cidade e o ano. Então, Belo Horizonte, Betim, tanto faz, né? Minas Gerais, 2021. Professor, tem que pôr outubro de 2021? Não. Tá? Eu comecei meu trabalho em 2019, estou fechando agora. Qual que eu coloco? 2021. Aqui é a data do artigo. Então, isso aqui é a nossa capa. Tá? Depois nós temos a folha de rosto. Olha bem, a capa nós temos o nome da faculdade no início. A folha de rosto, nós temos o nome dos alunos no início. E o título, subtítulo, e aí nós temos uma apresentação breve, tá? Que é projeto de pesquisa apresentado, ou artigo apresentado, tá bom? Não tem problema aí. Do curso de Recursos Humanos, 4º período, na disciplina Projeto Integrador 4, como requisito parcial para aprovação. Por que parcial? Porque não é só o artigo, tem a apresentação também, tá? Tranquilo? De novo, cidade e ano. Sumário. Sumário é a última coisa que nós fazemos, tá? Você escreve tudo, depois que você escreve, você vem e coloca as páginas. Não se sabe quais são as páginas. Então, existe várias formas de fazer sumário, tá? Esse aqui já vai pronto para vocês, ele é feito com tabulação, tá? Então, se eu der um enter aqui, escrever qualquer coisa, ele aparece, e aí eu coloco um videozinho para vocês ensinando como é que faz a tabulação. Senão vocês podem usar esse aqui do modelo. Anexos. Posso colocar, se eu fiz uma pesquisa de campo, eu preciso colocar meu referencial. Então a gente coloca o nosso referencial nesse caso aí, tá? O modelo do questionário, eu tive que entrevistar pessoas, para entrevistar pessoas eu preciso que elas aprovem, é um TCE, termo de livre esclarecimento, é a autorização da pessoa para ser entrevistada, então você anexa isso aqui para nós no trabalho, tá? Para dizer, olha, as pessoas autorizaram a pesquisa. E aí nós vamos para um resumo que não é obrigatório, tá? Nós podemos saltar o resumo, sim, mas se você quiser utilizar, o resumo é uma forma fantástica de você vender o seu trabalho. Exemplo, vocês já devem ter visto ali um livro que você pega na contracapa do livro, uma breve fala sobre o que se trata o livro, o que se trata o artigo. Então ali você faz um pequeno resumo de tudo para despertar o interesse das pessoas de fazerem a leitura, tá? Resumo e palavra-chave. Professor, tem que ter inglês também, que é o abstract? Não, tá? Não vamos precisar aqui. E nós vamos para a introdução, tá? Vejam que nós temos aqui na introdução uma subdivisão do que está no slide, tá? Então olha só que interessante. Lá no slide eu tinha a apresentação do tema, o problema, né? Que era aquela pergunta, os objetivos, a metodologia, tudo separado. Aqui agora, eles estão no artigo em forma de texto. Então nós podemos dizer, por exemplo, fazendo uma apresentação e uma introdução aí, nós poderíamos dizer, por exemplo, fonte sempre tamanho 12, tá? Existe essa opção de colocar o título 14, 13, 16? Existem pessoas que fazem isso, tá? Mas para vocês não ficarem perdidos, uma dica que eu já dou, tudo 12 pode? Deve. Só não pode ser 12 citação direta. Citação direta longa, tá? Ela muda a formatação como nós vimos. Diminui a fonte para 11 ou 10 e diminui o espaçamento de um e-mail para simples, tá? Professor, mas eu quero utilizar 13 no meu título, pode? Não vou criar problema com vocês, tá? É possível sim, tá bom? Mas a recomendação, para facilitar a sua vida, trabalha com 12 tudo. Tudo. Depois você vem na citação direta longa e reduz para 10 ou 11. Aí você não vai ter aquele monte de letras diferentes, tamanho diferente no seu trabalho, tá? Bom, então vejam que nós apresentamos tudo aquilo que estava lá no slide, separado em tópicos, nós apresentamos em forma de texto. Por exemplo, vou fazer uma introdução aqui sobre aquele tema, tá? Diversas organizações buscam aumentar sua produção.
Fenômenos são analisados, são descritos. Olha que eu não estou usando a primeira pessoa, tá? Fenômenos são analisados, são descritos em busca da resposta para essa solução. Com base nessas pesquisas, decidiu-se verificar a possibilidade de ser a motivação um fenômeno estimulador da produção. Para entender e buscar a compreensão desse problema, que objetiva conceituar, analisar e identificar a veracidade dessa proposta, buscou-se como método de pesquisa a revisão bibliográfica em busca de renomados autores que abordam sobre o tema, bem como a pesquisa de campo, a fim de se identificar o conhecimento de empresas e colaboradores da correlação entre motivação e produção. Viu que aqui foi uma fala, é como se eu tivesse escrevido um texto fazendo a introdução. Eu falei do tema, falei do problema, falei de objetivo, falei de justificativa, falei de metodologia. Aqui, na introdução, no artigo, nós não fazemos tópicos, nós escrevemos textos, ok? Transformamos aquilo em texto. E aí, separamos a metodologia só para evidenciar melhor o que nós vamos fazer, que é metodologia, né? Aí vocês, estrategicamente, apresentam para o professor o conceito de metodologia que os livros abordam. Então, pega um livro de metodologia científica, que vocês utilizaram lá em PI 1 com a professora, né? O próprio manual de PI 1, e começa a falar que existem vários tipos de metodologia, tem a qualitativa, tem a quantitativa, que os métodos têm a pesquisa de campo, tem como ferramentas o questionário, como instrumentos, né, o questionário, a pesquisa eletrônica, e por isso que você escolheu aquele método de pesquisa. Então, na metodologia, você fala sobre o que é a metodologia e por que você escolheu determinado método. Ok? Bom, e aí nós partimos para a fundamentação teórica que vem dentro desse desenvolvimento. Então, aqui, na fundamentação teórica, é onde nós vamos falar, né? Desenvolvimento, está lá. Segundo vários pesquisadores, a motivação tem vários conceitos que são muito amplos. Escolheu-se, então, a utilização de alguns autores renomados para dar ênfase a esse conceito. Marras, 2013, no seu livro Relações Humanas, fala que destaca que a motivação é um fenômeno que envolve as relações, entendeu? Vai linkando as palavras com os autores, com os anos, no sentido de mostrar ali agora todos os conceitos, todos os autores que você vai utilizar no seu trabalho. Assim como um artigo que eu fiz uma leitura para vocês, lembram? Um artigo de um cara chamado Sebastião Gessi, viu? Então, nessa etapa do desenvolvimento, é exatamente desenvolver. Desenvolver quer dizer, agora eu vou escrever sobre a motivação. Então, se eu disse que a motivação, se a minha pesquisa é motivação como fenômeno para aumentar a produção, eu tenho que conceituar a motivação ao longo do tempo. Como é que surgiu esse conceito de motivação? Quem fala? Tem algum autor que não cita a motivação? Que dá conceito diferente para motivação? Aponta. O que é produção? Qual é a relação da produção com motivação? Quem são os autores que falam isso? Cita aí. Tá? E aí, depois que você conceituou tudo isso, você vai para resultado e discussão. O que é isso? Você fez uma pesquisa de campo, lá na sua metodologia falou sobre ela, e agora, na sua apuração de resultado, você vai escolher alguns quadros, alguns gráficos. Tá? Você vai escolher alguns. Você não vai pôr todos os gráficos. Não façam isso, gente. Viu? Existem gráficos, perguntas, que é mais para você entender o perfil do entrevistado do que para responder o seu problema da pesquisa. Então, escolham alguns gráficos estratégicos que definem bem o que você quer dizer. E coloquem esses gráficos aqui no seu trabalho, alternando, ora um gráfico, ora uma tabela, tá?
porque ora um quadro, para que as pessoas consigam ler sem cansar. Quando você pega um trabalho e você vê gráfico, aquele tanto de gráfico, vai ser uma costurazinha, fica feio. E todo gráfico tem que ter um comentário. Então chama, discussão. Resultados de discussão são os resultados mostrados nos gráficos, resultado da pesquisa, e os seus comentários sobre aquele gráfico. Mostrou um gráfico, né? Então, um gráfico está dizendo que 90% das pessoas concordam que motivados trabalham melhor. Aí você diz, conforme observado no gráfico 1.2, de fato, a maioria das pessoas não precisa falar o percentual. O percentual está no gráfico e as pessoas vão ver o gráfico. Mas você vai destacar que a maioria das pessoas, não precisa falar quanto que foi, se quiser também não tem problema, a maioria das pessoas corroboram, né, ou concordam, complementam, que realmente motivados produzem mais. Então, cada gráfico, por isso você vai por poucos gráficos importantes, tá? Na leitura, eu não quero saber aqui se só as mulheres acham que a motivação fazer ela trabalhar mais, se só os homens acham. Não precisa saber do gênero nessa hora. É importante eu entender que o colaborador, independente do gênero, tá, tem esse conceito e essa ideia da relação da motivação e da produção no seu próprio contexto. Ok? Bom, então cada gráfico uma discussão. Por fim, as considerações finais é onde você vai discorrer sobre o que você achou da própria pesquisa, dos acessos, das ferramentas que você utilizou. Existem casos e temas, problemas, que você, ao longo da sua pesquisa, não vai conseguir comprovar. Eu quero comprovar, vamos imaginar que o meu tema, por exemplo, seja que um professor mal pago dá uma péssima aula. Aí eu pesquiso e não chego a essa conclusão. Não consigo comprovar. Então, nas minhas considerações finais, eu posso dizer, embora o intento do trabalho seja associar a má remuneração, ao péssimo desenvolvimento das aulas, não foi possível comprovar essa hipótese, essa ideia, durante a pesquisa. Então, não existe, gente, nenhum problema em você chegar no final do trabalho e falar, olha, não foi possível concluir o trabalho. Não encontramos material, nós não encontramos material para explorar mais o tema, devido à escassez de autores, devido à atualidade do tema. Então, as considerações finais são considerações, são pensamentos, é você descrever como é que você achou, o trabalho foi muito importante, porque conseguimos, e aí você pode, nas considerações finais, utilizar a primeira pessoa, tá? Como a equipe é no plural, né? Conseguimos alcançar os objetivos, conseguimos responder às questões propostas, ok? E nunca deixe de pensar em colocar nas considerações finais aquelas palavrinhas-chave que todo mundo gosta de ouvir, tá? Que este trabalho pretende servir de base para outras pesquisas, ou seja, fomentar novas pesquisas. Por fim, as referências, as mesmas que estão no slide, tá? Todas. Todo autor, toda fala, toda citação do trabalho que está lá no seu desenvolvimento, na sua fundamentação teórica, todo autor que aparecer no trabalho, nas referências tem que ter um livro. Se tiver 10 autores, tem que ter 10 livros. Se tiver um autor com 2 livros diferentes, tem que aparecer o autor lá embaixo 2 vezes, tá? E os 2 livros dele. Ok? Bom, essa é a formatação do artigo, que eu vou colocar lá para vocês também, tá? Bom, agora eu vou liberar para vocês a lista de presença, tá? Para a gente fazer nossa chamada aí. E a lista de presença de hoje vai ser... Eu vou copiar e vocês podem colar, tá? Vai ser hashtag PI4, tá? É a nossa lista de hoje. Eu vou colocar para vocês agora nos comentários. Você pode copiar e colar, tá bom? Eu vou iniciar a minha chamada agora. Por favor,
Responda lá para eu saber que você está presente. Ó, Aleph já enviou para nós e já. Inácio Leonardo presente. É isso aí. Quando vocês vão respondendo, já vai responder minha chamada aqui já, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Na sequência aqui, eu já disponibilizo, subo o vídeo, disponibilizo para vocês, para que vocês possam assistir novamente e acessar tanto o vídeo, quanto o modelo de artigo, quanto o modelo de slide, e já possam... Ivone, tem que escrever essa palavrinha aí, tá? Hashtag PI4, tá bom? Quando você escrever ela, aí assume sua presença, viu? Deixa eu ver se você colocou, Ivone. Ivone... agora contou para mim aqui, Ivone. Bacana. Bacana, gente. Bom, então vamos lá. Agradeço a vocês, viu? Estamos aí. David, tem que ser PI4, tá? Hashtag PI4, que é a palavra-chave para a chamada de hoje, tá? Copia e cola, que é mais fácil, viu? Bom, galera, muito obrigado a vocês, viu? Espero que a gente se encontre amanhã na nossa aula de matemática, discussão de matemática, e que vocês possam ler esse material e trazer as dúvidas para a nossa próxima aula de PI, onde nós vamos aprofundar um pouco mais nessa construção do trabalho. Valeu? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa aula para vocês. Opa, pode falar, meu querido? Bom demais, boa noite. Boa noite. É só frisar mesmo com você uma situação. A respeito do estágio supervisionado, você tem alguma posição pra gente? Qual que é o seu curso mesmo, Sandro? PG4. PG4. Você vai cobrar agora da professora Helena. Tá ok. Tá bom, filho? Tudo bem. Ó, continuo apoiando vocês. Eu não sei como é que vai se dar a orientação dela, tá? Mas eu preciso ter um cuidado agora por uma questão ética, que como houve uma separação da coordenação de PG4 e contábeis, né, contábeis Orias, PG4, a professora Helena, eu não posso simplesmente passar por cima e fazer a orientação sem que seja do conhecimento dela, da orientação dela, tá bom, filho? Mas, no que vocês precisarem, por exemplo, de um suporte, de uma ajuda, e continue contando comigo, tá? Que, independente de ser coordenador de vocês, no que eu puder ajudar, eu estou aí junto, tá? Ok, muito obrigado. Professor, e em relação a esse trabalho de PI, o senhor que vai estar orientando nós, né? Isso, PI é comigo, tá? PI 2 até PI 6 é comigo mesmo, tá? Independente do coordenador seu, os PI vocês só resolvem comigo, tá? Tá, eu mandei uma mensagem para o senhor no seu WhatsApp, depois se o senhor puder me olhar e me responder. Tá. Eu tenho demorado a responder algumas mensagens, porque ultimamente eu estou recebendo cerca de 400 mensagens dia. Entendi. Então, aí, algumas eu consigo responder na hora, outras eu consigo responder mais tarde, então... Mas a gente vai conseguindo responder, tá? Uhum. É porque, como eu mudei de faculdade, então eu tô meio que perdida como que eu vou fazer, porque lá na faculdade onde nós fazíamos portfólio, né? Uhum. E era em grupo, e o tema era deles mesmos, eles que propunham o tema. Então, Posso te ajudar de várias formas, sabe? Uma delas eu posso dar um tema para você, se você quiser, eu tenho um tema aqui agora, tá? Uhum. Eu preciso falar de responsabilidade de quem que se interessar, tá, gente? Eu preciso ter um artigo esse semestre sobre responsabilidade ambiental e social, tá? Uhum. Eu penso que, por ser um momento de pandemia, nós vimos uma característica muito interessante aí, nesse sentido, que foi o descarte inadequado de máscaras, né, no meio ambiente. Uhum. Não sei se vocês viram algumas reportagens, o pessoal estava jogando máscara na rua de qualquer jeito, isso entupia bueiro, ou ia parar no mar, ia parar nos rios, contaminando. E se a máscara tem algum vírus e está contaminado, isso pode causar contaminação também, tá? De outras formas, não só o contato pessoa a pessoa, mas através desse objeto que os garis, que as pessoas têm contato, tá? Uhum. Então, já tem um tema agora, tá? Beleza, obrigada. De nada. E Dalma, diga. O professor está precisando da assinatura do senhor. Tá, deixa eu interromper a gravação aqui, para não ficar, não demorar.